Radar Esportivo, com Gustavo de Simas. Alô, turma! Tudo bem? Tudo certo? Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Radar Esportivo chegando por aqui. E já aproveito para aqueles recados paroquiais. Você que nos acompanha pelo YouTube pela primeira vez ou ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal do Portal Galera Mix no YouTube, ativa aí o sininho, pode deixar o seu like, enfim, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube. O pessoal do site do portal galeramix.com.br também pode ficar à vontade e interagir conosco. Vamos nessa então, começando o Radar Esportivo com muita informação, muita movimentação. Tem o Brasileirão Série A, B, C. Temos também, né, as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos de Tóquio bombando. Tem Copa do Brasil essa semana, jogos importantes. E tem, enfim, o nosso Radar Esportivo, né? Começando então com o Campeonato Brasileiro da Série C. Rapidamente, né? Nós já falamos desse jogo aqui, entre Figueirense e Criciúma. Vale ressaltar mais uma vez que o Criciúma venceu o Figueirense pelo placar de 1-0. Os próximos confrontos dos catarinenses, nessa rápida pincelada aqui pela Série C, o Criciúma joga com o Ituano só em agosto, né? E o Figueirense joga no próximo final de semana, né? Já dia 1º de agosto, contra o Novo Horizontino. Figueirense e Novo Horizontino no estádio Orlando Scarpelli, abrindo o retorno da Série C do Campeonato Brasileiro, e o Figueirense muito pressionado, próximo inclusive da zona de rebaixamento. Então nós temos aí o Figueirense nessa situação delicada e se preparando já para a próxima partida, no próximo domingo, no próximo final de semana, válido aí pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, é o Grupo B. Então, a gente deu essa rápida pincelada aqui na Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos lá com Série B de Brasileirão. Série B do Brasileirão que teve bola rolando. Lembrando que o Cruzeiro empatou, o Cruzeiro segue numa draga danada. Botafogo estreando o novo comandante, venceu Confiança pelo placar de 1-0, estreia do Anderson Moreira, que já foi expulso, né? Brigou lá com o juiz, enfim. O Vasco do Lisca doido também chegando aí, 4-1 contra o Guarani, repercutindo então o resultado dos grandes times, né? E vamos falar dos clubes catarinenses que também entraram em campo nesse final de semana. O Brusque foi jogar contra o Náutico no Recife. O Náutico, que é o líder da Série B, que faz um ótimo início de campeonato, que vive um grande momento na competição. O Brusque foi e buscou um empate, saiu perdendo pelo placar de 1-0 e conseguiu buscar o empate no segundo tempo, né? Conquistando assim um ponto fora de casa, um ponto importantíssimo fora de casa, né? O Brusque fazendo até o momento um campeonato da Série B muito interessante, muito seguro, né? Um campeonato que dá o Brusque nesse momento a 9ª colocação, e um campeonato que o Brusque está passando sem sustos até agora, né? No que diz respeito à briga pelo rebaixamento. Então, os pontos, os resultados que o Brusque vem conquistando são interessantes e, de uma certa maneira, está ali na briga pelo G4. É claro, eu insisto que o Brusque, né? O Brusque, para o seu primeiro objetivo,
não cair para a Série C do Campeonato Brasileiro, ou fazer um campeonato sem sustos e depois poder sonhar com algo a mais. Mas permanecendo na Série B, me parece muito importante, muito prudente nesse momento o Brusque se manter na Série B para poder se estruturar melhor, para daí, quem sabe, aí sim, ter objetivos, alçar voos maiores, né? O Brusque, portanto, vem com um empate em 1-1 com o Náutico fora de casa. Que resultado importante para o Brusque, né? 1 ponto e roubando 2 pontinhos do líder, hein? O Brusque fez realmente um baita resultado fora de casa. Vamos falar do Avaí, que entrou em campo neste domingo para encarar o Brasil de Pelotas no estádio da Ressacada. E era um jogo importante porque o Avaí poderia entrar no G4 se vencesse, né? Era fundamental essa vitória para o Avaí, né? Esse resultado positivo para o Leão da Ilha. Só que o Avaí acabou ficando em um empate em 1-1 com o Brasil de Pelotas e chegou a estar perdendo o jogo. Teve um jogador expulso, o Lourenço, então jogou boa parte do jogo com 1 a menos. Depois o Brasil de Pelotas também teve um jogador expulso, né? O Avaí teve o Lourenço e o Brasil de Pelotas teve o Jarro, né? Que foi expulso e aí as duas equipes no segundo tempo, né, depois dos 20 e tantos minutos, ficaram com 10 jogadores cada lado. Evidentemente que o Avaí também teve uma atuação muito abaixo, muitos jogadores não jogaram bem, não tiveram uma atuação que o Avaí precisava, né? Um primeiro tempo de um Avaí muito nervoso, reclamando muito com a arbitragem, embora a arbitragem, o árbitro Rodolfo Toski realmente não acho um bom árbitro, também é um árbitro que costuma complicar, mas o Avaí poderia, sem dúvida, ter tido um resultado melhor. Claro, diante das circunstâncias, né, é normal. Mas no segundo tempo, com as mexidas, o Avaí buscou um empate, buscou aí com o Júnior Dutra empatar o jogo no segundo tempo, né? Com as mexidas do Claudinei e Oliveira, o Avaí melhorou, o Avaí foi mais agressivo, o Avaí incomodou, mas o adversário conseguiu um empate e conseguiu cavar também a expulsão do jogador do Brasil de Pelotas. Tentou pressionar, se tivesse um pouquinho de jogo, talvez o Avaí teria virado aí e ter feito a vitória. Diante das circunstâncias do jogo, não é um mau resultado. Agora, você pega da tabela, o Avaí empatou com um time que está brigando para não cair nesse momento para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Brasil de Pelotas, que está lá embaixo, que vive um momento, né? O campeonato briga para não cair para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Então o Brusque realmente fez aí, ou melhor, o Avaí, né? O Brusque fez um bom resultado. O Avaí, diante das circunstâncias, o empate foi bom. Mas se você analisa a tabela de classificação, nunca é legal você empatar com um time que está brigando para não cair. Então, o Avaí agora tem condições de se recuperar, porque tem um jogo a menos e vai cumprir essa partida nesta quarta-feira, às 7h15 da noite, contra o Remo. Foi aquele jogo que não aconteceu por causa da chuva, do mau tempo que nós tivemos no final de semana, né, aqui em Santa Catarina. E aquele jogo não teve como ser realizado. Então o Avaí enfrenta o Remo na quarta-feira e é um jogo que, se o Avaí vence, pode sim entrar no G4. Por exemplo, se tivesse vencido o jogo de domingo, estaria com 27 pontos.
numa outra condição, podendo encostar, inclusive, na liderança, né? Ele tem CRB e Goiás ali como terceiro e quarto, né? Mas você vê que o Avaí está na briga. Agora é vencer esse jogo contra o Remo, que também não faz um bom campeonato. Então, é importante que o Avaí faça essa vitória. Some esses 3 pontos para adentrar o G4, o grupo dos 4 melhores times da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, jogo importante para o Avaí e que o Avaí possa fazer o dever de casa e vencer nessa quarta-feira o time paraense, a equipe do Remo. Quarta, então, Avaí e Remo, e a gente vai repercutir no próximo Radar Esportivo. Série A do Campeonato Brasileiro chegando, vamos lá com as emoções do Brasileirão da Série A. Com os resultados de sábado, domingo, temos bola rolando hoje para 2 jogos. É o jogo da Chapecoense e do Juventude, que a gente está gravando aqui, não vamos conseguir passar os resultados, né? No próximo programa a gente repercute o jogo também envolvendo Cuiabá e Corinthians, jogo também acontecendo, né? Então vamos aos resultados de final de semana. Começando com o Grêmio e América Mineiro, que ficaram no empate 1-1. Que coisa, hein? A vida do Grêmio. O Grêmio não se acerta. O Grêmio não consegue se acertar, né, nesse campeonato brasileiro. Dificuldades. O Grêmio, torcedor tá preocupado, teve protesto, enfim. Não tá boa a coisa. Aliás, lá a dupla Grenal, hein? É um tal de... um torcer, um rir da desgraça do outro, né? A verdade é ver qual é de quem que é a desgraça maior, né? Se é do Grêmio ou se é do Inter. Mas, enfim, 1-1 para Grêmio e América, né? E América Mineiro. O Palmeiras bateu o Fluminense, 1-0. Palmeiras numa ótima sequência. Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro, fazendo realmente uma grande campanha até aqui. O Atlético Mineiro metendo 3-0 para cima do Bahia. Bahia tomou 2 sacodes, hein? Tomou 5 do Flamengo e agora mais 3 do Galo. Que coisa, hein? Grande vitória também do Atlético Mineiro, 3-0 para cima do Bahia. O Fortaleza bateu o Bragantino, né, que era o último invicto da competição. Fortaleza 1, Bragantino 0. Que campanha está fazendo a equipe do Fortaleza? Né, realmente num momento espetacular aí, né, o Fortaleza. E aí, vamos falar desse jogo. Flamengo 5, São Paulo 1. E olha, um resultado muito expressivo, muito elástico, mas que não diz exatamente o que foi o jogo, porque no primeiro tempo o São Paulo dominou o São Paulo, chegou a ter mais posse de bola do que o próprio Flamengo. Saiu vencendo por 1-0, só que aí, meu amigo, numa tarde inspirada do Bruno Henrique, que resolveu marcar 3 gols, né? O Flamengo acabou fazendo 5. Tá incontrolável o Flamengo, né? Veja como a chegada do Renato Gaúcho mudou as coisas por lá, né? 5-1, Flamengo para cima do São Paulo. Resultado muito expressivo, Flamengo fazendo uma grande vitória, né? Num jogo que realmente surpreendeu. O placar surpreendeu porque o placar, o jogo assim, né? Se você pegar desempenho, não foi para tudo isso. Mas existe uma coisa no futebol que é você aproveitar as oportunidades. E o Flamengo soube muito bem fazer isso, né?
Essa é que é a grande realidade. Flamengo 5, São Paulo 1. Atlético Paranaense 2, Internacional 1. Tá vendo? Bom, é porque o Grêmio tá na zona de rebaixamento, mas o Inter não tá muito longe não, viu? O Inter, assim, o início pífio da dupla Grenal, no início muito ruim, né? O Grêmio na zona de rebaixamento, o Inter ali também na 14ª colocação, fazendo um campeonato, né? Os dois times fazendo um campeonato muito ruim e o Furacão ganhando mais uma. Atlético Goianiense 1, Santos 0. Santos oscilando mais uma vez, perdendo em casa contra o time do Atlético, que, né, tem uma regularidade, né? Consegue ter uma regularidade na competição no Campeonato Brasileiro e tá ali fazendo uma campanha interessante. 1-0, portanto, o Atlético Goianiense para cima do Santos oscilando o trabalho do Fernando Diniz. Sport Recife e Ceará ficaram no empate. Resultado, enfim, né, de igualdade entre os dois times aí do Nordeste. Aí, complementando a rodada, Juventude, né, o Chapecoense e Juventude, Cuiabá e Corinthians, jogos que nós vamos comentar no próximo Radar Esportivo. Pra você ter uma ideia aqui, ó, Palmeiras é líder, Atlético Mineiro segundo, Fortaleza terceiro, Bragantino quarto, aí o Atlético Paranaense é o quinto, o Flamengo é o sexto. O Flamengo tem 2 jogos a menos. Então você vê como tá, né, o G6. Na zona de rebaixamento, nesse momento, nós temos o São Paulo abre o Z4, com América Mineiro em 18º, Grêmio em 19º e a Chape, que é a lanterna. A Chape tá jogando, né? Então isso pode mudar. Mas veja como tá o Brasileirão, com 2 grandes aí, né, encrencados. O Internacional também tá por ali, o Corinthians tá ali no meio da tabela. Enfim, né? Você vê como estão as coisas aí no Campeonato Brasileiro da Série A. E falamos aqui do Brasileirão e vamos à Copa do Brasil, que tem jogos importantes. Neste meio de semana, chegou às 8ª de final da Copa do Brasil. Começando com o representante catarinense, que joga nessa terça-feira no Heriberto Wilson, e o Criciúma recebe o Fluminense. Olha que jogo. O Fluminense é favorito, né? Porque é um time de Série A, é um time que tem maior investimento, né? E o Criciúma joga o primeiro jogo em casa. Pode ser, né? Vai que o Tigre apronte aí o crime. Mas é lógico, sendo bem realista para o torcedor, o Fluminense é favorito para esse confronto, né? Para esse jogo de ida nas 8ª de final, que acontece no estádio Heriberto Wilson, né? Nessa terça-feira, é claro. Vitória e Grêmio, o jogo é na Bahia. Vitória não tá bem na Série B, o Grêmio também não tá bem na Série A. Aliás, o Vitória que eliminou o Inter. Vitória que eliminou o Internacional, é verdade. Então, veja como são as coisas, né? O torcedor colorado agora vai torcer para o Vitória eliminar o seu arquirrival, né? O seu grande rival aí na Copa do Brasil, né? Vamos para os jogos agora. Temos ainda Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, bom jogo interessante. Atlético Mineiro e Bahia, Atlético Mineiro de novo confronto, e é uma outra competição, mas o Bahia levou 3 do Galo, né? Santos e Juazeirense, jogo também
interessante, né? O Peixe favorito. Temos ainda o Fortaleza jogando com o CRB. Fortaleza e CRB, bom confronto no Nordeste, um time da Série A, outro time da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Então, é um jogo bastante interessante também que nós vamos ter aqui nesta Copa do Brasil. Bola rolando para São Paulo e Vasco, confronto interessante, 2 gigantes, um na Série A, é o caso do São Paulo, né? E o Vasco na Série B, mas os dois não estão, digamos assim, bem na competição, né? Então, você vê aí que nós vamos ter um grande confronto, um confronto bastante interessante também entre esses dois grandes clubes do futebol brasileiro. Flamengo e ABC na quinta-feira, né? O ABC que inclusive foi quem eliminou a Chape. Flamengo muito favorito, né? Flamengo muito favorito aí para esses jogos, para esses dois confrontos e de volta, né? Flamengo que está num momento espetacular, joga contra o ABC que está na Série D do Campeonato Brasileiro, mas a gente sabe que futebol é aquela frase bem antiga, né? Futebol tudo pode acontecer e com certeza nós vamos ter jogos bastante emocionantes aí nesta Copa do Brasil, que vai trazer aí grandes emoções para o torcedor nesse meio de semana, e a gente no próximo Radar vai repercutir. Destaque então catarinense é o Criciúma, que pega o Flusão. O Fluminense na Copa do Brasil, jogo terça-feira, hein? Terça-feira no Heriberto Wilson. Destacando aqui a Copa do Brasil, e já que estamos falando de Copa do Brasil, teve confusão na CBF. Nós estamos gravando esse podcast aqui. A princípio, a decisão é que a eleição de 2018, que elegeu o Rogério Caboclo, que está afastado, enfim, aquele famigerado caso, foi anulada pela Justiça. E parece-me que quem assumiria é o presidente do Flamengo, segundo a decisão judicial, pelo simples fato do Flamengo ter a maior torcida. Não me parece que isso vai se sustentar, porque o fato de um clube ter a maior torcida não dá ao seu dirigente a prerrogativa de presidir a CBF em um momento de impasse como o que está sendo vivenciado agora. Até o momento que nós estamos gravando esse podcast, não há decisão judicial derrubando isso. Mas o que me parece, segundo alguns especialistas, é que isso deve cair por terra, porque o embasamento, ou seja, um clube ter maior torcida, isso dá ao seu cartola a presidência da entidade máxima do futebol brasileiro. Não me parece que isso se sustente juridicamente. Então, enfim, e aí teve outras confusões, né? Por exemplo, parece que teve tumulto aí também na reunião da Liga, o presidente do Atlético Paranaense e do Bahia trocaram farpas, ou brigaram mesmo na reunião virtual. Enfim, muita coisa acontecendo no futebol brasileiro. Você tem a situação da CBF, você tem a Liga aí que estão tentando criar, né, a Liga dos Clubes, para organizar o Campeonato Brasileiro, mas também já tendo essas contendas, né? Então, claro que continua o processo,
Mas se houve lá uma briga por questão de governança, de como que vai ser gerido, eu quero ver, meus amigos, é a hora de discutir o dinheiro da TV, a divisão do dinheiro que os clubes vão arrecadar com direitos de televisão. Esse é sempre o grande impasse e que sempre melou toda e qualquer tentativa de negociação coletiva no Brasil. Então, veremos os próximos capítulos. E agora, então, para encerrarmos, vamos falar de Jogos Olímpicos de Tóquio. As Olimpíadas, né, os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, que estão acontecendo em 2021 no Japão, né? E tivemos aí a cerimônia de abertura na sexta, muita coisa acontecendo, teve vôlei de praia, o Brasil estreando com vitória com as suas duplas, tanto do naipe masculino e feminino. Tivemos também o vôlei feminino estreando, né? A seleção brasileira de vôlei estreando contra a seleção da Coreia do Sul, vitória de 3-0 do Brasil, que joga agora contra a República Dominicana, terça-feira, 7h40 da manhã, horário de Brasília, tá? Então, isso, horário de Brasília, nós estamos aí, né, repercutindo o vôlei feminino. O jogo foi no domingo. O vôlei masculino já fez 2 jogos e 2 vitórias. Primeiro, 3-0 contra a seleção da Tunísia, né? O Brasil, que é o atual campeão olímpico no vôlei masculino. E nessa segunda-feira, num jogo espetacular, naquele típico jogo de voleibol, o Brasil venceu a Argentina 3-2, teve tie-break. O Brasil estava perdendo por 2-0, foi buscar. Brasil 3-2, uma grande manhã de voleibol aqui no Brasil, noite de voleibol no Japão, evidentemente, o Brasil fazendo a sua vitória. No handball, o Brasil perdendo. No masculino são 2 derrotas, né? O Brasil perdeu aí os seus 2 confrontos. No handball feminino, o Brasil estreou empatando com a seleção do Comitê Olímpico da Rússia, tá? Porque é a bandeira do Comitê Olímpico, não a bandeira da Rússia, já que a Rússia foi banida, né, devido aí ao escândalo do doping. Então, os atletas que não foram pegos aí, né, que não tiveram envolvimento nesse escândalo do doping, estão participando com a bandeira representando o Comitê Olímpico Russo. E o Brasil empatou no handball masculino, que tem catarinense, que é a Duda Amorim, né? E nessa segunda-feira, o Brasil joga contra a Hungria no handball. Também jogo duríssimo, às 11 da noite, horário de Brasília. Então nós tivemos aí, né, o handball, vamos ter o handball feminino também, né? Lembrando que o próximo jogo do Brasil no voleibol masculino, né, eu falei aqui, é contra também o Comitê Olímpico da Rússia. Tivemos ainda o futebol masculino, onde o Brasil ficou no empate contra a seleção da Costa do Marfim, 0-0, e no feminino, as meninas do Brasil empataram em 3-3 com a seleção holandesa. Então, Brasil no feminino já tem confronto nessa terça-feira contra a seleção da Zâmbia, às 8h30 da manhã, horário de Brasília também. Então, se organize aí. E também a seleção masculina joga na quarta-feira contra a seleção da Arábia Saudita. Ainda tivemos, vamos falar aqui, né, o Brasil vai estar disputando o final na ginástica com as meninas, com a Rebeca, a Flávia Saraiva. Tem no masculino também
os atletas disputando o final, né? Arthur Zanetti vai para a disputa, né? Brasil que, enfim, sempre é forte na ginástica. Teremos também, né? Nós tivemos, aliás, teremos o surf, né? O surf, que tem no masculino Gabriel Medina e Ítalo Ferreira, que podem trazer medalhas para o Brasil, né? O surf, inclusive, com o término talvez já antecipado para essa noite, porque, né, para essa madrugada, enfim, porque a previsão, né, parece que tem um tufão chegando aí, e o pessoal resolveu antecipar as coisas por lá. E a Silvana Lima, no feminino, também passando, vai disputar as quartas de final, né? Então também com possibilidade de medalhas. Você tem o judô, que pode trazer medalha, né? Tem as categorias do judô. E falando em judô, teve medalha de bronze, né? Com o Daniel Cagnin, que trouxe aí a medalha de bronze para o Brasil, né? Venceu o combate e trouxe medalha de bronze para o Brasil, portanto, o judoca Daniel Cagnin. E vamos às 2 medalhas de prata que o Brasil teve numa modalidade que está estreando, assim como o surf, o skate, né? O skate, que teve aí o Kelvin, né, conquistando a medalha de prata no skate masculino, isso na madrugada de sábado para domingo aqui no Brasil. E nessa noite de domingo, madrugada de domingo para segunda-feira, o Brasil se encantou, parou na frente da TV para assistir a Raíssa Leal, a fadinha, né, com 13 anos de idade, conquistando uma medalha de prata para o Brasil, medalha importantíssima também no skate. A Raíssa, numa grande noite, numa noite inesquecível para o esporte brasileiro, e a fadinha não é mais fadinha, é realmente uma grande skatista, né? Como disse o Everaldo Marques, que transmitiu a prova, rainha do skate brasileiro, e a fadinha virou fada, fez mágica, fez o Brasil inteiro torcer por ela, enfim, no skate, né, com essa grande medalha no street, né, ou seja, o skate de rua, vivendo realmente um grande momento esporte brasileiro. Boa expectativa de medalha. Lembrando que tem natação ainda também, tem muita coisa para acontecer, né? Atletismo vem na próxima semana, na segunda semana, nós temos aí o atletismo também, né? Que sempre tem ali alguma possibilidade de medalha, então a gente vai repercutindo isso no Radar Esportivo. Tá bom, meus amigos? Olha, e com isso a gente encerra aqui o nosso podcast, agradecendo a sua audiência, pedindo mais uma vez para que você se inscreva no nosso canal do YouTube, do portal Galera Mix, deixe o seu like, compartilha, também aí ative o sininho, interaja com a gente aqui no portal Galera Mix do Radar Esportivo. A gente está indo nessa, estamos indo embora, mas... claro, tem o próximo Radar Esportivo que a gente vai voltar trazendo as informações do esporte. Obrigado pela audiência, ótima semana. E lembrando sempre, se tá na rede, é gol!